O que está acontecendo com o visto EB2NW? Muitas negativas, muitas RFEs, solicitação de licença profissional. Fica com a gente que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Olá pessoal, eu me chamo Luciana, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sempre tento trazer aqui informações sobre visto, novidades aqui nos Estados Unidos. Em contrapartida, peço apenas que você se inscreva, dê aquele joinha que não vai lhe custar nada. Mas hoje eu vim trazer aqui um assunto um pouquinho desagradável que tem incomodado muita gente. Ultimamente, nas últimas semanas, temos observado algumas RFEs em excesso e negativas em excesso. Quando a gente estava acostumado a ver muitas aprovações e poucas negativas, hoje em dia está sendo um cenário um pouquinho diferente. A gente está vendo muita negativa e algumas aprovações. E isso, hoje, estou falando com base em impressões. Pessoas que me procuram, pessoas que eu vejo, vídeos que a gente vê na rede social. Então, a impressão é que as negativas nas últimas semanas têm aumentado. Mas nós só podemos tirar conclusões lógicas e racionais quando sai o relatório da USIS. Então, nós estamos aguardando o relatório do último quadrimestre da USIS para poder realmente tirar essas dúvidas e verificar os números que serão divulgados para ver se realmente teve um aumento significativo. Mas a impressão que a gente tem aqui no último mês, que ainda não foi analisado no quarto quadrimestre, que teve um aumento significativo dessas negativas e RFE virou padrão, tá? Antes, quando você poderia receber uma RFE, agora é quase certo que você vai receber uma RFE. Então, vamos lá, pessoal. Parece que a USIS aumentou a regra, afinou a peneira ou aumentou a barra, como você quiser falar. Infelizmente, as exigências estão muito maiores e nós temos observado isso com base nas informações que têm chegado até nós e com base nas informações de pesquisas na internet, nos grupos, e também isso pode ser observado no site Highlights ou Highlights, como você preferir. Esses sites são pessoas que colocam os dados dos próprios processos ali e a gente consegue ter ali uma estimativa de se está tendo muita aprovação, muita RFE, muita negativa a respeito de cada formulário, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão poder observar que nos últimos dias teve um aumentozinho de negativas. Mas esses fatos a gente só vai conseguir confirmar quando sair o relatório oficial da USIS. Bem, a única coisa certa é que RFE vai ser recebida praticamente em todos os processos. Sim. E você não pode se assustar se vier uma RFE falando que você não tem aquele mérito do Danazar, que você não é comparado a ele, já que ele inventou situações para engenharia aeroespacial e você não fez nada disso. Isso é um modelo, é padrão. E muita gente está recebendo isso. Só que algumas pessoas leigas ficam desesperadas porque elas entendem que o oficial acabou com o processo dela e que o processo dela tá horroroso. Calma, gente, não é isso. É bem verdade que muita gente que pagou às vezes 20, 30 mil dólares numa aplicação está ficando um pouquinho nervoso com a situação que está acontecendo agora de RFEs bem duras e também de negativas mais constantes. Então as pessoas estão ficando um pouco revoltadas com escritórios, com assessoria. Só que, gente, calma, isso não está acontecendo só com você. Isso está acontecendo com várias pessoas. A régua aumentou. A USIS, ela está apertando o cerco para todas as pessoas. E realmente eles estão analisando cada detalhe do processo. Se você não fizer um processo bem feito, respeitando todos os requisitos que a USIS quer, ou se você tem uma qualificação profissional muito baixa, você não vai conseguir mais o EB2NW. Algumas pessoas estão montando grupos contra determinado escritório A ou B, ou contra assessoria, consultoria A ou B, por conta de negativas. Mas, gente, falar mal de A ou B agora não vai fazer diferença no seu processo. Você, como técnico na sua área, precisa conhecer do que se trata a sua aplicação, o que pode ser melhorado. Ninguém mais, além de você, vai conseguir falar para o oficial o que você faz, qual é seu diferencial como profissional. Um advogado, ele vai basear o seu processo na lei.
Um advogado americano vai citar jurisprudências e ele vai citar a legislação americana para defender o seu caso. Entretanto, a parte técnica cabe ao técnico. Você que é o técnico, você que é o aplicante, precisa conhecer alguns detalhes do seu processo para poder falar, acrescente isso ou retire isso, a minha técnica é especial por conta disso, eu vou fazer a diferença nisso. Então, você pagar 20 ou 30 mil dólares para um escritório não vai garantir o seu sucesso. O que pode aumentar as chances do seu processo é o seu envolvimento no seu caso. Isso mesmo. É importante que você tenha conhecimento do que está sendo colocado no processo. Até porque na entrevista isso vai ser questionado. Na entrevista tem vídeos aqui no YouTube falando e até no meu canal falando de como a entrevista está com um modelo de entrevista diferente. Como estão perguntando detalhadamente aspectos do seu processo. Isso é importante porque você que vai aplicar o negócio aqui nos Estados Unidos, você precisa conhecer o seu processo e saber de detalhes para explicar a qualquer pessoa, não somente a cônsul que vai te fazer a entrevista. Tenha conhecimento do seu caso, não apenas no final, na entrevista, mas tenha desde o início. Dê sugestões para a pessoa que está te ajudando de como você é importante na sua área. Isso vai fazer toda a diferença. Não entregue o seu processo e feche os seus olhos. A sua participação é fundamental, especialmente agora, quando a UCIS apertou mais o cinto do EB2NW e está tendo exigências. Por exemplo, licença profissional. Algo que não era exigido antes, mas agora alguns oficiais questionam da licença profissional para atuação, especialmente na área médica, e alguns escritórios, algumas pessoas têm adotado a prática ou de iniciar o procedimento da licença ou de recorrer da decisão do oficial. Isso vai caber à pessoa que está analisando o seu caso e trabalhando junto com você a te aconselhar qual seria a melhor estratégia no seu caso. Aqui na mentoria que eu ajudo, o cliente já vem sabendo o processo que ele deseja aplicar, já tem conhecimento através de várias pesquisas de como é esse processo e eu dou um auxílio conforme a minha experiência, a experiência da nossa família e conforme a experiência que eu vejo das pessoas que chegam aqui. Eu não presto nenhum tipo de auxílio jurídico, muito menos auxílio na parte técnica da sua profissão, que depende exclusivamente de você. Fique atento à pessoa que está ajudando, seja escritório, assessoria, o que ele fala, e fique atento ao que está sendo colocado no processo, porque ninguém melhor do que você vai poder apresentar suas técnicas diferenciadas de trabalho. E outra coisa, para você que já está na metade do caminho, recebeu uma RFE, calma, respire. Você entrar em contrito e em briga com o escritório que está elaborando o seu processo não vai te ajudar. Hoje em dia está sendo muito comum a RFE. E não pense que é porque o oficial colocou muitos detalhes ali que aquilo aconteceu só com você. Não, eles estão com uma exigência muito maior em vários casos. Então calma, sente com seu escritório e pensa uma estratégia melhor para responder essa RFE. Faça o melhor possível e esteja participando do seu caso. Verifique o que foi colocado na RFE, como pode ser melhorado, porque você vai ajudar bastante no seu próprio processo. Independente se você está fazendo self-petition ou não, sua participação é fundamental. Agora, para você que já está aí no final, recebeu uma negativa, para quem está com advogado, pode ser feita apelação, mas para quem está self-petition vai fazer o refile, que é a reaplicação do processo. E eu aconselho a nunca reaplicar de forma idêntica. Na negativa, na RFE, vão vir os motivos pelo qual isso aconteceu. Tente analisar ponto a ponto, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser acrescentado, para aí sim você poder enviar novamente o seu formulário I-140. Então, resumindo, pessoal, realmente a gente pode perceber que houve alguma alteração na UCIS, que estão tendo mais negativos do que tinham anteriormente. Lógico, existem muito mais pessoas aplicando. A melhor forma de evitar isso é você participando ativamente da elaboração do seu processo. Se você já tem uma assessoria ou está com advogado,
Participe das decisões que estão sendo tomadas no seu processo. Isso pode fazer toda a diferença. Gente, eu fico por aqui hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço.